Se era difícil para Nicodemos aceitar que tudo aquilo que ele se apegara não era suficiente para garantir a salvação, imagine agora ouvir de Jesus que não somente tudo que ele se apegou não era suficiente, como não há nada que ele possa fazer que lhe conceda esta salvação, pois ela provém do alto. Afirmação esta, sustentada por muitos autores. Alguns autores colocam esse termo que é utilizado, nascido do Espírito e da água, ou da água do Espírito, no versículo 5. Alguns autores indicam que seria necessariamente o batismo de João Batista para o arrependimento e o batismo do Espírito Santo. Mas eu creio, assim como outros muitos autores, que o contexto dessa passagem permite que falemos apenas de um nascimento, o nascimento que vem do alto. Essa afirmação pode ser sustentada pela interpretação que Jesus utiliza, nascido de água e espírito. Eu sei que no seu texto você deve encontrar nascido da água e do espírito, mas no original esta preposição aparece apenas uma vez, ordenando água e espírito de uma única forma, nascido de água e espírito. Mas o que isso significa? Aqueles que são nascidos da carne, são da carne, como o texto diz, no versículo 8. Mas aqueles que são nascidos do único nascimento que provém do alto, agora participam dos efeitos desse novo nascimento. Jesus também afirma que Nicodemos não deveria se surpreender com esta revelação. Vejam, no versículo 7, não fique admirado. Jesus diz para Nicodemos: você não deveria se surpreender, pois esta é a dedução lógica do que eu estou falando até agora. E muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos, lemos a respeito de Cristo e recusamos a dedução lógica que Ele mesmo propõe a respeito de si. E o que Jesus diz a nós é: por que você está espantado nas consequências ou nos desdobramentos daquilo que eu estou falando? É lógico. Ou nós cremos em Cristo por meio daquilo que a Bíblia e Ele mesmo diz a respeito dele, ou, como dissemos, estamos sendo incoerentes. Ele poderia, assim como muitos hoje, não concordar com o que Jesus estava falando, mas ele não poderia negar que a relação consequencial em Jesus exigir transformação e colocar que essa transformação vem do alto, como sendo uma obra externa na qual ninguém pode realizar senão o próprio Espírito. De que assim como o vento sopra para onde quer, e mesmo sem vê-lo, seu efeito é sentido, todos os que são nascidos do Espírito estão debaixo da sua soberana, divina vontade. Assim, todos aqueles que são transformados pela ação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo não pede licença. A palavra do Senhor aplicada nos corações é atuada ou é fortalecida pela fé concedida pelo Espírito Santo. E diante da aparente indignação de Nicodemos, no versículo 10, vemos Nicodemos dizendo: mas como pode? No versículo 9, como pode isso? Jesus o censura, dizendo: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Como mestre da lei, Nicodemos estava cego em relação àquilo que já lhe fora revelado no Antigo Testamento a respeito dessa questão do nascimento de água e espírito. Vejam, Ezequiel 36, de 25 a 27, o Senhor diz, ou utiliza estes termos, que nos mostra um único nascimento, quando Ele diz: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo.
Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Jesus não estava apresentando algo novo a Nicodemos, mas cumprindo o seu papel com a plenitude da revelação dada por Deus. Sim, Nicodemos não deveria ficar surpreso, pois a profecia estava sendo cumprida em Cristo Jesus. É Deus quem haveria de mudar o coração, é Deus quem coloca tanto o querer quanto o realizar, é Deus quem proporciona esta transformação por meio de Cristo Jesus. Nascimento, meus irmãos, é um ato passivo. Pare para pensar comigo. Você é conduzido ao nascimento, você não atua senão naquilo que as pessoas fazem para que você nasça. Seria mais correto dizer que nós fomos nascidos. Em alguns outros idiomas, essa é a forma de dizer que você nasceu. Eu fui nascido. O nascimento, vindo do alto, é algo externo, aplicado pelo Espírito Santo. Não depende de nós, não está ao nosso alcance. Jesus diz a Nicodemos que a sua falta de compreensão está em não crer naquilo que contraria a sua percepção a respeito de si mesmo. Jesus diz: o seu problema, Nicodemos, é que você não consegue crer além daquilo que lhe traz segurança na prática, aquilo que está em suas mãos para alcançar a salvação. Ele utiliza a mesma artimanha que Nicodemos utilizou quando se encontrou com Jesus. Vejam no começo do texto que Nicodemos não abre totalmente aquilo que ele pensa a respeito de Jesus, mas utiliza a expressão: Senhor, sabemos. Nicodemos, de certa forma, se esconde dentro de um coletivo para então expressar aquilo que acha a respeito de Jesus. E Jesus utiliza essa mesma compreensão dizendo: vocês, estes que dizem saber que eu vim da parte de Deus, não creem naquilo que nós testemunhamos, ou seja, aquilo que eu prego e aquilo que essas pessoas que você tanto rejeita creem. Como, Nicodemos? Como eu vou poder tratar de questões terrenas que são necessárias para a salvação, se vocês não as compreendem e querem entender o plano divino, quando ele coloca aqui a questão de terrena e celestial? Se não compreendiam a mensagem clara, vejam no versículo 12, se não compreendiam a mensagem clara colocada diante deles, como poderiam compreender os desígnios divinos para a salvação do homem? Na verdade, o ponto central aqui, meus irmãos, é que a questão do debate de Jesus com Nicodemos, ou do encontro, se trata da fé que estava sendo depositada em Jesus.